Nessa aula, nós vamos falar sobre advertência. Advertência a quem? Aos falsos mestres. Então, tem falso por aí. Tem o verdadeiro e tem o falso. Quanto mais a gente se dedica para saber o que é verdadeiro, logo, logo a gente reconhece que é falso, né? E sim, tem pessoas mal intencionadas, sim. Tem pessoas que vão ali de propósito, tentando trazer algo que vai corromper a fé, que vai distorcer a verdade, e a gente precisa estar ligado. A gente precisa ser como os crentes de Bereia, né? Precisa conferir aquilo que a pessoa está ensinando e falando. Está de acordo com aquilo que está escrito? Será que, né, não tem coisinha do diabo ali, não? A gente precisa estar ligado. E olha só, Apocalipse. Pega a sua Bíblia aí. Apocalipse 22, a gente vai ler o verso 18. O apóstolo João, ele escreve, né? Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Agora, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então é algo sério aqui. Ele está falando de alguém acrescentar ou tirar. Tem consequência. Então, o ideal, o certo, é que a gente fique com o que está escrito. Não aquilo que a gente pode acrescentar porque a gente acha, ou aquilo que a gente vai tirar, quer tirar porque a gente acha que é injusto ou não é justo, enfim. A gente precisa ficar com a retidão da palavra. Isso é extremamente importante. E aqui, eu estou falando de falsos mestres, são pessoas que são mal intencionadas. Elas vão ali no maligno mesmo, para chegar numa congregação e trazer algo que é mentira do inferno, né? E outra coisa, quando vem um falso mestre, né, conduzido por Satanás, lembra como o inferno ele atua? Ele não vem com uma verdade totalmente levada para mentira. Ele vem com uma meia-verdade, né? Como ele fez com Eva. Foi assim mesmo que Deus disse? Foi isso? Que você vai morrer? Não, certamente você não vai morrer, não. Ele veio ali com jeitinho, trazendo. Será que não é assim que muitos falsos mestres têm feito nos dias de hoje? Vem com jeitinho aqui, trazendo assim, pegando só uma parte da Bíblia. Será que é assim mesmo? Daqui a pouco a pessoa está meio confundida, já não está entendendo muito bem, já está se afastando da verdade genuína. Então a gente precisa ter cuidado, sabe? Guardar o nosso coração, e quem é mestre precisa se guardar para um dia não chegar nessa categoria de ser um falso mestre. E o falso mestre não quer dizer que ele não ensine bem, porque tem muitos falsos mestres que ensinam bem, mas não ensinam o que é correto, não tem caráter e integridade para agir de acordo com a verdade. Já se corromperam. E aí a gente vai ler 2 Pedro, vamos ver aí o que Pedro escreveu, capítulo 2, verso 2 e 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, olha só, eles explorarão vocês com as suas palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Tem consequência para todas as nossas atitudes sobre a face da terra. E é isso, o falso mestre é a pessoa que decidiu ser levada pelo engano e está enganando pessoas, tem uma recompensa para essas pessoas. E não é boa não, né? E imagina só, né? A pessoa ela tem um dom genuíno que é de ensinar, e daqui a pouco ela está usando isso para o mal. Imagina a pessoa se desviando da verdade porque alguém chegou e ensinou algo que era maligno. Isso é muito ruim, muito pesado. Então precisamos ter temor mesmo, conservar o nosso coração irrepreensível até o final, íntegros até o final, para que o inferno não ganhe espaço no nosso coração. Então tá aí uma advertência, né?
Os falsos mestres são reais e pessoas têm sido levadas por um falso ensino. E aí agora a gente vai finalizar para você identificar se você é um mestre ou não. Então, você é um mestre se, olha só, possui um forte desejo de aprender e estudar, de mergulhar nas verdades, facilidade de se aprofundar e perceber detalhes quando você está ali estudando a palavra de Deus. Você é um mestre se você tem inclinação para comprar livro, você ama ler. Ó, dá para perceber que a gente gosta de livro aqui em casa, né? Então, e de forma natural. Você é um mestre se você tem preferência de ficar sozinho, muitas vezes meditando, do que ficar envolvido em tarefas administrativas. Então, você ama se dedicar tempo, você fecha a porta do seu quarto, do seu escritório, você vai para a mesa e você fica ali, gasta um tempão ou investe um tempão aprendendo. Então, você é um mestre se você tem capacidade de transmitir de maneira clara aquilo que aprendeu. Você transmite com facilidade, você ensina com facilidade. E se você tem vontade de instigar outros à reflexão, de levar outras pessoas, né, a ficarem meditando, pensando, refletindo sobre a palavra de Deus. E se você possui forte indignação com a ignorância e com os falsos ensinamentos. Então, você quer que as pessoas cresçam, né? Você olha assim para as pessoas e fala, nossa, elas precisam receber esse ensino, conhecer a Cristo, conhecer a verdade, como elas têm que viver. E se você tem essa indignação mesmo contra aquilo que é ensinado de forma incorreta, incoerente, né? Aquilo que está sendo maligno e está contaminando as pessoas. Tá aí. Esse é o ministério do mestre e um ministério tão importante para os dias de hoje, para o crescimento da igreja. Nós finalizamos então essa chamada ministerial. Até a próxima aula.